Oi, gente. Tem alguém me vendo já? Me ouvindo? Boa tarde, Pedro. Hoje a gente vai falar sobre transtornos de personalidade. Boa tarde, Eda. A Eda já sabe que ela me dá as instruções aqui, se tá me vendo, me ouvindo. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre transtornos de personalidade. Então vai ser uma live mais técnica, digamos assim. Então vai ter mais informações. Não vai ser aquela live muito reflexiva, vai ser direta, objetiva e simples. E eu acho que vai ter que rolar uma parte 2, porque hoje a gente só vai conseguir falar sobre transtornos de personalidade do grupo A. Tem o grupo B e o grupo C também. Então hoje a gente vai falar de 3 e tem mais um monte ainda que a gente pode falar num outro momento. Mas hoje, para não ficar muito extenso, eu trouxe só 3, e são 3 que eu acho que boa parte das pessoas não ouve falar. Tem uns que a gente ouve falar que são mais populares, mas esses que eu trouxe hoje, fala-se pouco sobre eles. Boa tarde, Fabiana, tudo bem? Então a gente vai começar. Peraí, deixa eu achar aqui para não me perder. A gente vai começar falando sobre personalidade em si. O que é personalidade? Como que a gente define personalidade de uma pessoa? Então a gente fala bastante, fulano tem personalidade forte, ou fulano não tem personalidade. Personalidade todo mundo tem, né? Não existe uma pessoa que é sem personalidade. Gracier, Hilton, boa tarde. Então, não, quando a gente fala de uma pessoa sem personalidade, isso é uma frase que não é verdade. Todo mundo tem personalidade porque faz parte da nossa estrutura psíquica, emocional, comportamental, tudo. E quando a gente fala de uma pessoa sem personalidade, provavelmente a gente está falando de uma pessoa que não tem opinião própria, que é influenciável. Isso são traços de personalidade. Então ela tem, ok? Na realidade, a personalidade ela é um dos conceitos mais complexos dentro da psicologia. Ela tem incertezas até hoje. Então, cada um fala uma coisa, é algo muito subjetivo. Então, ela é um conceito muito amplo e muito complexo. Então, eu trouxe aqui algumas definições e sobre uma delas a gente vai falar um pouquinho mais antes da gente ir para os transtornos de personalidade em si, ok? Apesar de ser um tema complexo, quando a gente tira as nuances de personalidade, ela nada mais é do que uma tendência que a gente tem a se comportar de uma certa maneira, de uma certa forma, que persiste ao longo da vida. A gente pode pensar na personalidade como blocos, tijolinhos de quem a gente é, blocos de construção que formam a gente. Esses tijolinhos centrais, eles estabelecem a base para outros traços mais específicos de personalidade. Por exemplo, quando a gente fala sobre carisma, o carisma pode ser explicado por um traço mais amplo da extroversão. É como se fosse um guarda-chuvinha, sabe? Dentro do guarda-chuvinha a gente tem os tracinhos de personalidade. Então tem os traços mais amplos e os mais específicos. Uma das teorias que eu trouxe aqui é o Big Five. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu descobri que se fala muito sobre Big Five dentro de empresas, enfim.
O Big Five é uma teoria da personalidade que identifica 5 fatores distintos como central para a formação de personalidade. Quais são esses fatores? Abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. O que significa cada um deles? A abertura à experiência, o primeiro fator do modelo Big Five, ele enfoca na apreciação da arte, da beleza, bem como uma recepção geral a coisas novas. A novidade. Então, a pessoa que recebe bem mudanças, novidades, gosta de passar por experiências novas. Uma pessoa que tem pontuação alta. Por que eu estou falando de pontuação? Existem testes de personalidade que vão quantificar esses fatores, o quanto que esses fatores estão presentes na personalidade de cada um. Isso você faz, óbvio, com um psicólogo. A única pessoa, aliás, gente, um parênteses aqui, a única pessoa que pode aplicar teste psicológico é um psicólogo, tá? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, é com o psicólogo que você vai. Então, existem testes psicológicos que vão quantificar o quanto esses fatores estão presentes na personalidade das pessoas. Então, quando eu falo de pontuação alta e pontuação baixa, é disso que eu tô falando. Se você for aplicar um teste e a pessoa tiver uma pontuação alta, quer dizer que ela tem muito daquilo, certo? Então, seguindo. As pessoas que têm pontuação alta na abertura à experiência, elas tendem a ser muito criativas e receptivas a novas ideias e novas atividades. As pessoas que têm pontuação baixa são mais inclinadas para o pensamento mais convencional e tendem a ser mais pé no chão. O segundo fator de personalidade do modelo Big Five é a conscienciosidade. O que é isso? Gira em torno da ideia de organização, de perseverança, de traçar metas pessoais, objetivos e realmente se colocar, se dispor a atingir essas metas. Uma pessoa que tem pontuação alta, ela tende a ser muito confiável e um trabalhador muito dedicado. Toda vez que eu falo que tende a ser, é porque a gente não pode taxar ninguém como é. Então, tem uma frase que eu gosto muito, é que nada é, tudo está. Então, quando eu falo que uma pessoa ela tem tendência a ser de uma forma, é porque tem mais chance dela agir dessa forma, não significa que ela não vai agir de outra, ok? Então, é uma predisposição, é mais fácil, é esperado que ela aja dessa forma. E aqui, pontuação alta, então, geralmente as pessoas elas tendem a ser muito confiáveis e trabalhadores bem dedicados. São pessoas que criam listas de tarefas, que gostam de metas, de atingir as metas. E uma pontuação baixa, as pessoas que têm uma pontuação baixa, elas tendem a ser mais impulsivas, descontraídas, mais espontâneas. O terceiro fator do modelo Big Five é o fator extroversão, que se concentra na sociabilidade e de onde as pessoas tiram a sua energia para socializar. Então, quem tem pontuação mais alta tende a preferir estar na presença de outras pessoas. São aquelas pessoas que muitas vezes são descritas como alma da festa, sabe? A pessoa chegou na festa, ela anima tudo. Geralmente são o centro das atenções. E quem tem pontuação baixa nesse fator tende a ser mais introvertido, mais reservados. Outro fator, o quarto fator é a amabilidade. A amabilidade ela gira em torno da ideia de confiança, de honestidade, de empatia, de sensibilidade. Então, indivíduos que têm a pontuação mais alta
são mais moderados na questão de relações interpessoais. E pontuação mais baixa, eles são mais céticos, são mais rígidos, enfim. E o último fator da teoria do Big Five é o neuroticismo. O neuroticismo ele se concentra na experiência das emoções negativas. Então, o que acontece? Cada um desse fator que eu falei, cada um desses fatores que eu falei, esses 5 fatores, eles se dividem ainda em mais 6 facetas. E aí eu trouxe o exemplo do neuroticismo porque eu acho que ele faz uma avaliação bem interessante da personalidade da pessoa. Então, as 6 facetas do neuroticismo são ansiedade, hostilidade, depressão, autoconsciência, impulsividade e vulnerabilidade. Pessoas que pontuam alto em neuroticismo, elas tendem a experimentar as emoções negativas de uma forma mais intensa e podem apresentar maior dificuldade de controlar essas emoções quando elas surgem. E as pessoas com pontuação baixa, elas tendem a ser mais estáveis na experiência com as emoções. Então, essa que eu trouxe para vocês é uma das teorias da personalidade. Uma das. Só para vocês terem ideia, quando eu estava na faculdade, eu tive, acho que 5 ou 6 semestres sobre teorias da personalidade. Então, assim, é muita coisa que a gente pode estudar sobre personalidade, sobre formação psíquica, aparelho psíquico. E eu trouxe aqui, assim, uma de dezenas que existem. Então, a personalidade ela pode ser caracterizada como um conjunto de características individuais de comportamento que são responsáveis pelo ajustamento dos indivíduos ao ambiente. Então, se caracteriza por ser um padrão de comportamento. Então, como a gente se comporta na sociedade, como a gente enxerga o mundo, como a gente vivencia as nossas experiências, como a gente acredita e se sente a respeito de nós mesmos, dos outros e do mundo. Os transtornos de personalidade, então, eles são um grupo de doenças psiquiátricas em que a pessoa tem um padrão de pensamento e de comportamento bastante rígido e mal ajustado na sociedade. Sem tratamento, o problema ele costuma ter uma duração maior e causa sofrimento e dificuldades nos relacionamentos interpessoais, em outras áreas também, como trabalho, né? Os transtornos de personalidade, eles são classificados, como eu falei lá no começo, em grupos. Então, a gente tem o grupo A, o grupo B e o grupo C. No DSM, Manual de Diagnóstico de Saúde Mental, ele pontua uma questão muito interessante que é o transtorno de personalidade, ele causa sofrimento para os outros, para as pessoas que rodeiam essa pessoa, e podem causar sofrimento para aquela pessoa que tem transtorno de personalidade. Por que a gente fala que pode causar? Pode ser, é possível que aconteça. Pode ser que um indivíduo com transtorno de personalidade não experimente nenhum sofrimento direto. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for pegar o transtorno de personalidade antissocial, raramente a pessoa com esse tipo de transtorno vai experimentar um sofrimento, vai ter um sofrimento com a situação dela. Então, nem sempre tem o sofrimento por parte da pessoa que tem o transtorno. Então, a gente tem 3 grupos, né, de transtornos e eles são divididos com base em semelhanças descritivas. Então, coisas que eles têm em comum. Então, a gente tem o grupo A. O grupo A, ele inclui transtorno de personalidade paranoide, transtorno de personalidade esquizoide e transtorno de personalidade esquizotípica. São 3.
E é desse que a gente vai falar hoje. E talvez na próxima live a gente fale dos outros dois ou do grupo B só. Vou pensar ainda. Mas é porque o grupo B e o grupo C tem transtornos que boa parte da população já ouviu falar. O grupo B, ele é composto pelo transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, transtorno de personalidade histriônica e transtorno de personalidade narcisista. Esse eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do narcisista e do antissocial. E talvez do borderline também. E o grupo C, ele tem transtornos da personalidade evitativa, transtornos da personalidade dependente e TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Acho que a gente já falou aqui, né? A gente já falou em alguma live aí pra trás. Mas o TOC, ele é um transtorno de personalidade. E aí, o DSM, ele dá características para esses grupos. Então, o grupo A, que é o paranoide, esquizoide e esquizotípico, é o grupo dos esquisitos e excêntricos. Sim, o DSM ele usa essa definição, essa descrição. Porque geralmente as pessoas são vistas pela sociedade dessa forma, como se ela fosse esquisita ou excêntrica. O grupo B, geralmente, são os dramáticos, emotivos ou erráticos. Eu trouxe aqui o que o DSM está falando, ok? Então ele fala de dramáticos e emotivos. E o grupo C, geralmente são as pessoas vistas como ansiosas e medrosas. Então vamos falar hoje dos transtornos excêntricos ou estranhos, do grupo A. O transtorno de personalidade paranoide. O que a gente tem dele? Não conheço muita gente, na verdade eu não conheço ninguém, de conhecer mesmo, que se encaixe neste grupo, no grupo A que a gente vai falar hoje. E eu acho que isso se dá ao fato de ser pouco falado, pouco conhecido. Eu imagino que muita gente aqui deve saber sobre a esquizofrenia. A gente não vai falar de esquizofrenia hoje. Mas vocês vão ver que o esquizotípico é bem parecido com a esquizofrenia. Mas vamos lá, paranoide primeiro. Então, o transtorno de personalidade paranoide ele é caracterizado por um padrão generalizado de desconfiança e suspeitas injustificadas dos outros, que envolve interpretar os seus motivos como maliciosos. Os pacientes com transtorno paranoide, eles desconfiam dos outros e eles supõem que as outras pessoas pretendem prejudicá-las ou enganá-las de alguma forma, mesmo quando eles não têm justificativo suficiente para esse tipo de sentimento. É só você pensar em paranoide e paranoia, né? Então a pessoa, ela acredita que todos ao redor dela estão querendo prejudicar ela e enganar ela de alguma forma. A estimativa é que aproximadamente de 2,3% a 4,4% da população norte-americana, foi o único dado que eu encontrei, geralmente tenha o transtorno paranoide. E acredita-se que a prevalência é mais comum entre os homens, entre pessoas do sexo masculino. Tem algumas evidências de maior prevalência dentro de famílias. Algumas evidências sugerem uma ligação entre o transtorno paranoide e abuso emocional, físico, sexual durante a infância. Então, o abuso ele é considerado um fator de risco para o desenvolvimento do transtorno paranoide. Mesmo porque uma pessoa que passou por uma situação traumática, ela pode desenvolver esse tipo de pensamento de ampliar esse sentimento, essa relação entre ela e o abusador para todas as pessoas. Então, de acreditar que todas as pessoas vão fazer mal para ela, vão prejudicar ela de algum jeito. Os pacientes com transtorno paranoide, eles suspeitam que os outros estão planejando, né, explorar, enganar, manipular, passar a perna.
e eles acham que eles podem ser atacados a qualquer momento e sem nenhuma razão. Então, embora haja nenhuma suspeita ou pouca evidência de que de fato vai acontecer algo com aquela pessoa, ela não fez nada, ela insiste em manter as suspeitas e os pensamentos. Então, para ela faz todo sentido e ela acredita fortemente de que ela vai ser manipulada e machucada de algum jeito. Muitas vezes esses pacientes eles acreditam que os outros vão o prejudicar de uma forma significativa e irreversível. Então, às vezes, causar, inclusive, a morte desse paciente. Eles são hipervigilantes quanto a potenciais insultos, ofensas, ameaças e deslealdade, e eles procuram significados ocultos em observações, em pequenas atitudes das pessoas. Então, fica o tempo todo em estado de vigília, hiperatento, para tentar pegar qualquer evidência ali que confirme a crença dele de que ele vai ser atacado. Eles examinam os outros atentamente para dar suporte para essas suspeitas. Então, eles podem interpretar mal, por exemplo, uma oferta de ajuda com uma ideia de que eles são incapazes de fazer alguma coisa. Então, se alguém oferece ajuda, eles podem interpretar isso de uma forma errada, interpretar mal, né? Se eles acham que eles foram insultados ou prejudicados de alguma forma, eles não costumam perdoar a essa pessoa que teve essa atitude. Eles tendem a contra-atacar ou ficar irritados em resposta a isso, a essas ofensas na percepção deles. Então, como eles desconfiam muito dos outros, eles têm uma necessidade de serem autônomos e de estarem no controle. Então, esses pacientes, eles hesitam muito em confiar ou em desenvolver relacionamentos íntimos com outras pessoas, porque eles temem que as informações, que as coisas que eles contam, possam ser usados contra eles. Eles podem ser extremamente ciumentos e podem questionar constantemente as atividades e os motivos dos seus parceiros com um esforço para justificar o ciúme. Então pode não ter nada, mas eles ficam cutucando como se fosse para justificar aquele sentimento de ciúmes deles. Então, a gente pode falar que pode ser bastante complicado a gente conviver com uma pessoa que tem transtorno paranoide, que a pessoa está sempre suspeitando de algo. Como que é feito o diagnóstico do transtorno? Então, eles devem ter desconfiança e suspeita persistente sobre os outros. E essa desconfiança e suspeita, elas são demonstradas pela presença de 4 ou mais dos comportamentos que eu vou apontar aqui agora. Então, vamos lá. Suspeita inexplicável de que outras pessoas estão explorando, prejudicando ou enganando. Preocupação com dúvidas injustificadas sobre a confiabilidade de seus amigos e colegas de trabalho. Então, sempre questiona se a pessoa é confiável mesmo. Relutância em confiar nos outros, com medo de que as informações sejam usadas contra eles. Interpretação errônea das observações ou eventos que são bons, eventos benignos, né? Como tendo um significado oculto depreciador, hostil ou ameaçador. Reter rancores por insultos, injúrias ou ofensas. Propensão a achar que seu caráter ou reputação foi atacado. E rapidez para reagir com raiva, então eles são bem reativos. Suspeita injustificada e recorrente de que o seu parceiro está sendo infiel. É importante a gente saber distinguir o que é e o que não é. Isso a gente chama de diagnóstico diferencial. Tem muitos, né? A gente não vou trazer todos aqui porque é muita coisa, mas um deles é para a gente
diferenciar o transtorno delirante, esquizofrenia e transtorno psicótico desse transtorno paranoide. Que nesses transtornos que eu falei, no delirante, na esquizofrenia e no psicótico, os episódios de sintomas psicóticos, por exemplo, delírios, alucinações, eles são mais proeminentes. Dentro do paranoide não tem delírio, alucinação auditiva, visual, o que for. Não tem esse tipo de sintoma. Então é isso que diferencia o paranoide de uma esquizofrenia, por exemplo. Qual que é o tratamento para um transtorno de personalidade? Para o paranoide, nenhum tratamento se provou eficaz, de fato, com esse transtorno. Por que que isso acontece? Bom, a gente falou aqui bastante que o paranoide tem dificuldade de confiar nas pessoas. Por conta dessa desconfiança que é muito presente, que é característica do transtorno, ele não consegue estabelecer vínculo com o terapeuta, com o médico. Então ele vai sempre desconfiar do terapeuta, do médico, que eles estão fazendo alguma coisa ali para acabar com a vida dele, por exemplo. Então a aderência ao tratamento é sempre muito difícil por conta dessas questões. Então a pessoa não confia, você pode fazer o que for, passar remédio, tentar ensinar habilidades sociais, mas se a pessoa não confia, tem desconfiança, ela não vai se abrir para terapia, ela não vai conseguir falar na terapia. Então o tratamento fica muito restrito e bem complicado. Então essa aliança, esse vínculo com o paciente, ele fica bem prejudicado por conta dos sintomas. Tá, mas então não tem tratamento? Sim, tem. A gente ainda insiste em terapia e medicação. O tipo de medicação é um antipsicótico que pode ajudar a diminuir a ansiedade. Mas são casos de bastante insistência, assim, sabe? Que são bem... Tem que ir muito com calma para conseguir. Mas a recomendação é a mesma de sempre. Terapia e medicação. Ok? Agora a gente vai para o segundo de hoje, segundo transtorno de personalidade de hoje, que é o esquizoide. Então, o esquizoide, ele é caracterizado por um padrão generalizado de distanciamento e desinteresse geral pelos relacionamentos sociais. Então, a pessoa, ela não se interessa por ter amigos, por se relacionar com as pessoas, ter parceiros, o que for. Então, a capacidade de se relacionar com outras pessoas dentro desse transtorno, ela é bastante limitada. A estimativa é que cerca de entre 3,1% a 4,9% da população norte-americana também possa ter o transtorno da personalidade esquizoide. E é ligeiramente mais comum a prevalência entre os homens também. Ele pode ser mais comum em pessoas com histórico familiar de esquizofrenia ou de transtorno de personalidade esquizotípica, que é o próximo que a gente vai ver. Depois da esquizoide vem a esquizotípica. As comorbidades são comuns. Aproximadamente metade dos pacientes tiveram pelo menos um episódio de depressão maior. E muitas vezes eles podem ter outros transtornos de personalidade. Os mais comuns são esquizotípico também, junto com a esquizoide, paranoia, borderline ou evitativo, de esquiva. Quais são os sinais e os sintomas? Então, os pacientes com o transtorno esquizoide, eles parecem não ter nenhum desejo de manter relacionamento com outras pessoas, incluindo família. Eles costumam não ter amigos íntimos
amigos confidentes, exceto às vezes um parente de primeiro grau, um irmão, pai, mãe, às vezes, quando tem. Eles raramente namoram, eles raramente se relacionam afetivamente com outras pessoas. E muitas vezes é muito comum que eles não se casem. Eles preferem estar sozinhos, escolhendo atividades e hobbies que não exijam interação com os outros, esportes em grupo. Então, eles podem escolher, por exemplo, podem preferir, por exemplo, jogos de computador, que não precisa estar com pessoas necessariamente. A atividade, em relação à atividade sexual, também é muito pouco e tem pouco interesse, se tem interesse também, mas é muito comum não ter interesse. E eles também parecem sentir menos prazer com experiências sensoriais e corporais. Por exemplo, uma caminhada na praia, um vento batendo. Esse tipo de paciente não parece ficar muito incomodado com o que os outros pensam deles, seja isso bom ou seja isso ruim. Então, seja que os outros estejam pensando algo bom dele ou que os outros estejam pensando coisas ruins sobre ele. Ele não se importa. Parece não se importar. Eles não percebem, muitas vezes, indícios normais da interação social. Então, muitas vezes, eles podem parecer socialmente indiferentes ou desajustados quando a gente coloca eles num grupo de pessoas, na sociedade mesmo. Eles raramente reagem numa conversa, por exemplo, acenando com a cabeça, sorrindo, sabe? Fazendo um. Raramente eles reagem à conversa ou demonstram emoção em situações sociais. Eles têm dificuldade de expressar raiva, mesmo quando eles são provocados. Eles tendem a não reagir adequadamente a acontecimentos importantes da vida e muitas vezes eles podem parecer passivos em resposta a mudanças e a situações importantes também, qualquer tipo de situação que a gente espera que haja uma reação de uma forma, eles não reagem dessa forma. Então, como resultado disso, muitas vezes eles podem parecer não ter um direcionamento na vida. Raramente, quando esses pacientes se sentem à vontade e se abrem para alguém, eles conseguem admitir que eles sofrem, principalmente nas interações sociais. Os sintomas do transtorno esquizoide, eles tendem a permanecer estáveis ao longo do tempo, mais do que os sintomas em outros transtornos de personalidade. Então, esse é o que se mantém mais estável ao longo do tempo. O diagnóstico, o que precisa para ter um diagnóstico? Os pacientes eles devem ter um padrão persistente de desprendimento e desinteresse geral pela interação social, uma expressão limitada das emoções nas relações interpessoais, e esse padrão ele é caracterizado pela presença de 4 ou mais dos seguintes itens também. Nenhum desejo ou prazer no relacionamento íntimo, incluindo com um membro da família, íntimo no sentido de próximo. Forte preferência por atividades solitárias, pouco ou nenhum interesse em atividade sexual com outra pessoa, prazer em poucas atividades ou em nenhuma também, falta de amigos íntimos ou confidentes, exceto parentes de primeiro grau, como eu falei, aparentemente indiferentes quanto a elogios ou críticas de outras pessoas, frieza emocional, distanciamento. E os sintomas eles devem ter ocorrido no início da idade adulta. Qual que é o tratamento? Lembra lá que eu falei do primeiro transtorno da pessoa, do paranoide, que a pessoa ela não confia no outro para se abrir na terapia, por exemplo? Aqui acontece da pessoa não se interessar e não conseguir ter uma relação social com o terapeuta, o que também vai dificultar o vínculo. Então, o grupo A,
a gente pode falar que ele costuma ter pouca aderência no tratamento, por conta desses sintomas aí que envolvem a relação interpessoal. Em relação a medicamento, não tem estudos publicados sobre, na verdade, sobre terapia também não, para o transtorno de personalidade esquizoide. Então, a pessoa ela prefere atividades solitárias e ela não consegue estabelecer um relacionamento com o terapeuta. Consequentemente, o terapeuta também não consegue estabelecer um vínculo com o paciente. E aí isso dificulta a interação terapêutica, o processo de terapia. Mas a indicação ideal é o treinamento de habilidades sociais, que podem ajudar o paciente a mudar. Ok? Agora a gente vai para o terceiro e último, para não ficar muita informação. Eu avisei que essa live ia ser muito objetiva e didática. Agora a gente vai para o esquizotípico. Transtorno de personalidade esquizotípica. O que acontece? Também envolve... A esquizotípica é um pouquinho mais difícil. Ela também envolve um padrão de desconforto com relacionamentos, só que ela vem pela cognição e percepção distorcida e por comportamento excêntrico. O que isso significa? Elas têm um distanciamento da realidade. Então, elas podem ter pensamentos que não condizem com o que é real, com o que é concreto. Pensamento mágico, acreditar em poder da mente no sentido de, tipo, mexer uma coisa só com a sua cabeça, sabe? Telecinese, essa coisa mística, mágica. E tem também uma desorganização do pensamento e da fala. A prevalência desse transtorno é de 3,9 aproximadamente da população norte-americana em geral, e também, assim como os outros dois, ela é mais comum entre os homens. As comorbidades também são comuns. Mais da metade dos pacientes com transtorno esquizotípico tiveram um ou mais episódios de transtorno depressivo maior. De 30 a 50% desses pacientes têm o transtorno depressivo maior. Então é diferente quando tem um episódio para quando tem o transtorno. E muitas vezes também esses pacientes com transtorno esquizotípico, eles têm dependência química, eles são dependentes químicos. Quais que são os sintomas? Geralmente os pacientes com transtorno de personalidade esquizotípica, eles não têm amigos ou confidentes, exceto parentes de primeiro grau. Agora a gente volta lá no começo, quando eu falei que eles são agrupados por semelhanças. A gente pode ver que esses do grupo A, eles envolvem muito as relações interpessoais. São transtornos de personalidade que afetam diretamente as relações interpessoais. Pessoas que não têm amigos, que não têm confidentes, que não conseguem estabelecer vínculo, relação. Os três têm isso em comum. Então, eles não se sentem à vontade em se relacionar com as pessoas. Eles interagem com as pessoas como se fosse por obrigação, mas eles preferem não interagir porque acham que são diferentes e que não são bem-vindos. Mas eles dizem, eles são capazes de falar que a falta de relacionamentos afeta eles negativamente. Eles geralmente ficam muito ansiosos em situações sociais, especialmente com pessoas desconhecidas. E passar mais tempo nessas situações sociais não vai ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade.
Esses pacientes muitas vezes interpretam incorretamente ocorrências comuns como tendo um significado especial para eles. Eles podem ser supersticiosos ou achar que têm poderes paranormais especiais, que eles podem prever alguma coisa ou ler a mente de outras pessoas. Eles podem achar que têm controle mágico sobre os outros. Eles podem achar que eles levam a pessoa a fazer alguma coisa, mas alguma coisa comum, sabe? E que a realização, eles podem acreditar também que a realização de rituais mágicos podem impedir danos. Por exemplo, lavar a mão 3 vezes vai me prevenir de doenças. Então, eles acreditam que esse ritual tem um poder de prevenir doenças, mas no sentido de doença qualquer. Claro que a gente sabe que lavar a mão é bom, né? Mas no sentido de ficar completamente entregue a esse pensamento, ok? A fala deles pode ser estranha, desorganizada, ela pode ser excessivamente abstrata, conter frases estranhas ou palavras de formas bizarras, um discurso aparentemente desorganizado. Eles costumam também se vestir de forma diferente, né, excêntrica, como o DSM fala, ou descuidada. Então, às vezes, usar roupa de tamanho maior, ou sujas também. E eles têm maneirismos estranhos. Maneirismos são manias, às vezes popularmente conhecido como tique, mas não transtorno de tique, tá? Que a gente já falou aqui também. Mas hábitos e manias. Eles podem ignorar convenções sociais comuns. Então, eles podem, às vezes, não fazer contato visual quando alguém está conversando com eles. E como eles não entendem as dicas sociais habituais, como funciona uma relação social, eles podem interagir com os outros de uma forma inadequada ou rígida. Muitas vezes, os pacientes com transtorno esquizotípico, eles podem ter suspeitas, assim como o paranoide, né, tem essa semelhança, e podem achar que os outros estão tentando interferir em suas vidas. O diagnóstico. Os pacientes devem ter um padrão persistente de desconforto ou capacidade reduzida no relacionamento interpessoal. E esse padrão ele vai se caracterizar por pelo menos 5 desses itens aqui. Ideias de referência, mas não delírios de referência. O que isso significa? A ideia de que acontecimentos comuns, banais, diários, têm um significado especial para eles, mas eles não têm delírios de referência, que são semelhantes, mas eles são mantidos com maior convicção. Eles podem ter crenças estranhas ou pensamento mágico. Então, acreditar em clarividência, telepatia, ficar muito preocupado com fenômenos paranormais. Pensamentos e falas estranhos, pode ser vago, pode ser metafórico, pode ser extremamente abstrato, excessivamente complexo ou estereotipado. Suspeitas e pensamentos paranoicos, afeto incongruente ou limitado, comportamento e aparência estranhos, excêntrico, a falta de amigos, como a gente falou, uma ansiedade social excessiva que não diminui, e os sintomas eles ocorrem também no início da idade adulta. O DSM ele faz uma observação muito legal a respeito desse transtorno que eu queria trazer aqui para vocês hoje, que é para a gente pensar. Tá, então o esquizotípico ele acredita em coisas sobrenaturais. E se a gente está falando de uma pessoa que tem crenças, tem religiosidade, que é muito presente na vida dela? Quando eu falo que as lives ela tem objetivo de informação,
só, não de diagnosticar ninguém, é disso que eu tô falando. Porque quando é um psicólogo, um psiquiatra, qualquer profissional da saúde mental olhando para um caso de suspeita de esquizotípico, ele vai avaliar o contexto cultural, social, histórico daquela pessoa. Então, a gente não simplesmente chega num paciente na primeira sessão e fala: nossa, acho que você é esquizotípico. Não. Tem toda uma. A gente precisa ter um conteúdo, a gente precisa ter um repertório, a gente precisa ter um histórico, uma noção de como que é a vida do paciente. Porque vamos imaginar que a gente está falando de uma pessoa que é extremamente ligada à religião. E aí, qualquer coisa que ela falar, a gente vai ficar achando que ela tem transtorno de personalidade esquizotípico. Por isso que a gente tem critérios de diagnóstico, diagnóstico diferencial, por isso que a gente estuda, por isso que a gente pesquisa, faz supervisão, porque a gente não pode simplesmente virar para a pessoa e falar isso. Então, quando a gente dá um diagnóstico, aquilo vai de alguma forma mudar a vida da pessoa. Então, não estou falando aqui, então, que toda pessoa que é muito ligada à religião, que acredita em sobrenatural, enfim, tem transtorno de personalidade? Não, não é isto. Esse transtorno é um tipo de transtorno mental que tem que ser feito o diagnóstico por um médico, por um psiquiatra, por um psicólogo, que tem estudo para isso. Então, voltando na questão de que as lives aqui elas servem como informação, é que eu não quero que ninguém saia daqui falando que a Thaís disse que fulana é esquizotípica. Não. Agora, a partir daqui, vocês sabem que existe transtornos de personalidade, tal, tal e tal, do grupo A, grupo B, grupo C. Mas é isso. Então, o objetivo aqui é o que a gente chama de psicoeducação. Informar para vocês, passar a informação, transmitir conhecimento. Então, não é para sair por aí rotulando as pessoas, ok? E vamos dizer que um dos meus objetivos aqui é totalmente o contrário. É desmistificar, é quebrar os preconceitos, ok? Então, seguindo, que a gente já tá acabando. Então, o esquizotípico, como que a gente vai diferenciar uma esquizofrenia de um transtorno de personalidade esquizotípico? A esquizofrenia, por exemplo, ela tem manifestações mais graves e mais persistentes e acompanhadas de delírios e alucinações. Como eu falei, podem ser alucinações visuais, auditivas, o que for. Mas o que diferencia é a gravidade da manifestação e a persistência dos sintomas. Então, a esquizofrenia ela é mais presente, ela tem manifestações mais graves do que o transtorno de personalidade esquizotípico. Depois, mais pra frente, acho que eu vou fazer uma live sobre esquizofrenia. Vou pensar ainda. Ou eu posso encaixar na parte 2 dessa live. Mas é essa a diferença. E qual que é o tratamento? Já sabem. Antipsicótico, medicamento, e antidepressivos em alguns casos, e terapia, como sempre. Dentro da questão da terapia, o interessante nesse caso seria, novamente, a aquisição de habilidades sociais e tratamento de ansiedade também. Então, dentro da terapia, a gente pode aumentar a conscientização desse paciente de como seus próprios comportamentos podem ser percebidos. Então, ele perceber como que ele se comporta, o que ele faz.
E é isto. Eu sei que a live de hoje ficou muito técnica, mas eu acho legal, às vezes, trazer coisas que pouca gente fala. Então, eu só fui ouvir falar disso na faculdade e depois, assim, raramente. Depois da faculdade, ainda raramente. Não são transtornos muito presentes que a gente vê. Ou que, às vezes, também a sociedade não encara como transtorno, né? A gente pode lembrar lá da live da história da loucura. Então, a sociedade olha para aquela pessoa excêntrica, esquisita, que caracteriza o grupo A, e apenas julga como uma pessoa esquisita, mas não considera que tem algum transtorno de personalidade, por exemplo, nesses casos. Certo? Eu espero que eu tenha compartilhado coisas novas aqui com vocês, que vocês tenham aprendido de alguma forma. Eu tô deixando aqui nos comentários o meu e-mail. Que vocês podem entrar em contato comigo. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, reclamação, você pode me mandar um e-mail, pode comentar aqui, o que você quiser, tá bom? E semana que vem a gente acho que vai falar do grupo B de transtornos de personalidade. O grupo B, cadê? Deixa eu achar aqui. Grupo B, transtorno de personalidade antissocial, adoro falar sobre isso. Borderline, histriônica e narcisista. Talvez, então, semana que vem a gente tenha o grupo B. A gente fala mais sobre transtornos de personalidade. Ok? Obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu alguma parte, quem perdeu o começo, a live ela fica salva aqui no Facebook da Sojures e também no canal do YouTube, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!